Se nós começarmos a fazer diferente, nós podemos transitar para um outro modelo de desenvolvimento. O Brasil é uma potência ambiental. Precisa fazer jus à potência ambiental que ele é. Para isso vai ter que fazer os investimentos certos em educação, em tecnologia, em inovação. Vai ter que aprofundar cada vez mais sua matriz energética no rumo limpo. Vai ter que produzir mais utilizando menos recursos naturais. E o Brasil tem condições, no século XXI, de ser, junto aos países desenvolvidos, o que foram os Estados Unidos durante o século XX. Eles conseguiram se tornar mais desenvolvidos do que os países de cultura milenar. O Brasil está pronto para dar esse passo. Agora, se o debate for entre o passado do Lula e o passado do Fernando Henrique, aí nós estamos perdendo o bonde da história. Se o debate for entre o currículo da Dilma e o currículo do Serra, aí nós estamos perdendo o bonde da história. O debate é como é que nós vamos fazer para ter os incentivos para investir em novas fontes de energia. Como é que nós vamos ter para ter assistência técnica, que já existe dentro da Embrapa, para que os nossos agricultores possam produzir etanol, carne, possam produzir grãos, criando uma nova narrativa para os nossos produtos. Antes eles eram associados a desmatamento, trabalho escravo, não sei o quê. Agora eles terão que ser associados a um valor intangível, mas de altíssima relevância para a sociedade do século XXI. Está comprometido com a proteção ambiental, com os direitos sociais, com um planeta justo. Isso é uma nova narrativa. O Brasil é uma potência ambiental e não pode perder esse bonde da história. Quando eu olho para vocês que são jovens aqui nesse auditório, os mais experientes, eu tenho uma clara convicção de que nós estamos prontos para dar esse passo rumo à sustentabilidade econômica, social, à sustentabilidade cultural, política e estética, se formos capazes de colocar toda a nossa técnica a serviço da ética que quer que no futuro, pela visão antecipatória que nós temos agora, os nossos filhos tenham terra fértil, água potável, ar puro, que tenham florestas, que tenham a diversidade cultural que nós temos, que tenham uma indústria próspera, que tenham uma economia que seja economicamente próspera, tenham relações sociais que sejam socialmente justas e cuidado com a natureza que nos faça ser ambientalmente sustentáveis. Muito obrigada. Acho que vai ter perguntas, né? Tem perguntas, sim. Abriremos agora para as perguntas. Sim, exatamente. Já citei no início do evento. Mas vou colocar novamente. Serão respondidas 5 perguntas, as outras serão respondidas por e-mail pela senadora. Rever as políticas para a educação, onde a escola será o ponto de partida para conscientizar o cidadão como autossustentável. O que a senhora prevê? Desculpa, pode repetir. Eu vou dizer de quem é a pergunta. É da Silvia Regina Kapesky, aqui da Unibrasil, do curso de Educação Física. Rever as políticas para a educação, onde a escola será o ponto de partida para conscientizar o cidadão como autossustentável. O que a senhora prevê? Bem, a educação vai ser fundamental para essas transformações que nós estamos mencionando. Não só a educação como direito, mas a educação como alavancadora da dinâmica do desenvolvimento econômico e social. Sem um forte investimento, né? Claro que um investimento maior é mudança de mentalidade. Todos esses valores, eles têm que passar a fazer parte, né, dessa nova cultura educacional que o Brasil e o mundo precisam. Se nós não formos capazes de ir colocando esses valores, orientando a nossa praxis como educadores, nós vamos estar fazendo o repeteco das mesmas coisas. A educação é fundamental, os investimentos da educação infantil, né, até a universidade, e trabalhar muito fortemente para criarmos centros de excelência, para recuperarmos o tempo perdido. O Brasil vai precisar muito de conhecimento, tecnologia e inovação para dar conta das oportunidades enormes que nós temos pela frente,
porque nós estamos à beira de um apagão de recursos humanos. Se não fizermos esses investimentos, nós vamos perder todas as oportunidades que estão aí na nossa porta. Então, a minha visão de educação não é educação que se estabelece como um direito, mas também como alavancadora da dinâmica de desenvolvimento. Nós tivemos alguns avanços nesses últimos 16 anos, 100% das crianças têm acesso ao ensino fundamental, mas 55% não termina sequer o ensino fundamental. Nós ampliamos as vagas nas universidades de 600 mil para mais de 1 milhão, mas o ensino ainda não é de qualidade. Então, são investimentos dessa natureza que precisam acontecer. Segunda pergunta, Soraya Kadri. Se eleita, qual será a sua postura frente à política latifundiária e de monocultura do Brasil? E quanto ao MST? Bem, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Primeiro, não é necessário que a gente tenha essa ênfase numa política latifundiária. A nossa Constituição estabeleceu uma coisa muito importante e muito inovadora, que é a função social da terra. Se a terra cumpre a sua função social, tranquilo, né? Nós precisamos saber que o Brasil tem um déficit, sim, com a reforma agrária. Vários países no mundo fizeram a democratização da terra e o Brasil não fez. Há uma demanda legítima pela democratização da terra. Os movimentos de pressão, quando acontece dentro dos estados, dentro do Estado de Direito, não tem nenhum problema. O erro é quando se extrapola o Estado de Direito. Agora, não são apenas os movimentos de sem terra que, às vezes, podem cometer determinadas atitudes que confrontam o Estado de Direito. Eu, durante a minha trajetória, vi o outro lado confrontar radicalmente o Estado de Direito. Dos 17 aos 28 anos, eu vi ser assassinado lá no Acre o Chico Mendes, o Ivaí Gino, o João Eduardo, o Elias, o Calado, e eu vou ficar por aqui. Tudo isso em nome do latifúndio que se expandia dentro da terra de pessoas que, como meu pai, estavam há 40, 30, 50 anos no meio daquela floresta e que foram vendidos para grandes fazendeiros do sul, do sudeste, do centro-oeste, como se fossem ninguém. E a forma de tirá-los de dentro dos seringais era tocando fogo nas suas casas, expulsando, e quando esses não aceitavam, matando as suas lideranças, como fizeram com o Chico Mendes. Então, quando a gente fala na democratização da terra, nós estamos falando a partir de um princípio de justiça que respeita a propriedade, a função social da terra, mas que não pode permitir abusos nem de um lado nem do outro. Gostaria de saber a sua opinião sobre o conceito, entre aspas, de responsabilidade social, e se este conceito é realmente entendido e aplicado. Você faz aquilo que é o mínimo, o óbvio, engraçado, né? E ganha um status, uma novidade, quando você cumpre a legislação trabalhista do seu país. É engraçado. É a lei que, quando alguém cumpre, ele é responsável socialmente. E num país em que muitos não cumprem, de fato, é um mérito quem se compromete em cumprir com a responsabilidade social, porque, afinal de contas, há um peso também para cumprir com essa questão, em função dos tributos, em função de uma série de problemas que a questão trabalhista evoca, mas que nós temos que entender que existe o direito do trabalhador e que esse direito tem que ser dignamente atendido. A responsabilidade socioambiental é quando se faz outra obviedade, quando se cumpre a legislação ambiental. Eu falo isso brincando, não é fácil também cumprir. Precisa dos investimentos, precisa da visão, do compromisso, né? É mais fácil prevenir do que remediar. Então, o melhor é que não tivéssemos devastado. Agora nós vamos ter que pagar para poder recuperar a área degradada, a mata ciliar, a área de preservação permanente, uma série de questões para poder despoluir os rios, descontaminar algumas regiões em que existem verdadeiros sítios, de lixo tóxico que compromete a saúde das pessoas. A responsabilidade social e ambiental diz respeito a isso.
E acho que as empresas que estão fazendo isso dão um bom exemplo. Já existem muitas que estão fazendo, outras que estão começando a fazer, e cada vez mais nós temos que ter os instrumentos para viabilizar com que todos cumpram a lei, não é? E isso vai ser bom para todos, né? Um jogo de ganha-ganha.